Imagine que você seja um frade ou monge beneditino no final do século XVI, época em que o mundo se encaminha velozmente para uma nova era. Porções desconhecidas do mapa mundi estão começando a se tornar cada vez mais evidentes. À medida que os territórios se expandem para o Ocidente, também cresce a influência da Igreja Católica. Contudo, apenas 13 dias após assumir o cargo, o Sumo Pontífice falece subitamente. Com a expansão do cristianismo nos novos territórios, isso foi, para não dizer o máximo, o pior momento para a cadeira papal ficar vaga. O segundo conclave papal do ano é iminente. Se nesses tempos você fosse um frade erudito, incumbido do trabalho acadêmico que a Igreja espera que você desenvolva, mesmo que não seja o mais alto membro do clero, isso lhe garantirá a credibilidade suficiente para ter acesso concedido a um dos arquivos mais extensos e exclusivos do mundo, o Arquivo Confidencial do Vaticano. E se, novamente de maneira hipotética, fosse você, sem dúvida, um dia tropeçaria em um documento de 400 anos que supostamente predisse o destino da grande igreja. O documento consiste em uma lista de 112 frases curtas e enigmáticas em latim. Cada uma descreve um futuro papa, iniciando com Celestino II em 1143. Relatado por São Malaquias durante sua visita ao Vaticano em 1139, a profecia estava esquecida sob o solo da Basílica de São Pedro. Entretanto, para sua surpresa, ao abrir o documento, você descobrirá que todas as profecias dessa lista foram incrivelmente precisas. Cada descrição corresponde a um determinado papa da época em questão. O falecido Papa Urbano VII foi o 74º, e todos daquela época esperavam que o 75º assumisse o cargo. A lista também prevê papas que ainda não foram eleitos. Mais 37 papas até o fim dos tempos, o momento em que o juízo final chegará. Infelizmente, o que acabamos de relatar não é uma narrativa fictícia. Na verdade, esse exato cenário ocorreu com um frade no fim do século XVI chamado Arnold Devion. Ele era um frade beneditino e historiador que redescobriu a documentação da profecia de São Malaquias de 1139, enquanto analisava os arquivos do Vaticano. Em 1595, Devion introduziu a lista de futuros papas em seu trabalho publicado, Lignum Vitae. Conhecida como a Profecia dos Papas, cada frase nela descrevia de forma detalhada um papa específico correspondente à sua ordem, seja fazendo alusão ao local de nascimento, brasão ou personalidade. Às vezes também descrevia eventos significativos durante o pontificado em questão. Por exemplo, o papa a ser eleito no segundo conclave em 1590, o Papa Gregório XIV, foi intitulado Ex Antiquitate Verbus, que pode ser traduzido como da Cidade Velha. O pai de Papa Gregório XIV, Francesco Sfondrati, foi senador de Milão. Acredita-se que Milão, estabelecida em 400 a.C., seja a cidade antiga mencionada. Por outro lado, o próximo Papa, Urbano VIII, foi chamado Lilium et Rosa, que significa lírio e rosa. Durante seu pontificado, esse papa teve relações distintas com a França e a Inglaterra, simbolizadas pelo lírio e pela rosa, respectivamente. Todas as frases em latim da série são listadas cronologicamente, cobrindo um período de cerca de 900 anos desde a época de São Malaquias. Cada lema é breve, com poucas indicações além de algumas palavras em latim, todas exceto a última. No término da lista, há uma frase mais extensa que diz: Petrus Romanus apacentará suas ovelhas em meio a muitas provações, e depois disso, a cidade das 7 colinas, ou seja, Roma, será destruída, e o terrível juiz julgará seu povo. Em outras palavras, Pedro, o romano, possivelmente será o último líder máximo da Igreja Católica.
Ainda mais alarmante, a afirmação acrescenta um elemento bastante inquietante. Pedro, o romano, não será apenas o derradeiro líder papal, mas seu pontificado testemunhará a ruína de Roma e sua condenação. Essa última observação macabra pode estar fazendo menção ao dia do juízo final e ao Apocalipse? Se sim, isso indica que a chegada de Pedro, o romano, representa um sinal do fim dos tempos, e o Papa Francisco será ele o último líder da Igreja? Antes de entrarmos em detalhes sobre isso, vamos analisar a vida de São Malaquias, o qual, segundo dizem, proferiu essa profecia. Seu verdadeiro nome era Mael Maidoc ou Amorgue, e ele serviu como arcebispo de Armagh, na Irlanda do Norte, durante o século XII. Reconhecido por suas habilidades como curandeiro, realizador de milagres e profeta, São Malaquias viajou pela Europa e testemunhou muitos prodígios ao longo de sua vida. Seu biógrafo, contemporâneo e amigo próximo foi São Bernardo. Dentre aqueles que ele curou estava o filho do rei Davi, I da Escócia. Enquanto exercia seu papel de arcebispo em Armagh, São Malaquias fez uma viagem a Roma com o objetivo de solicitar 2 palhos de lã para os mares de sua diocese, Armagh e Casual. Durante sua estadia nas 7 colinas de Roma, São Malaquias teve uma visão profética que lhe permitiu vislumbrar o futuro, prevendo de forma específica a sucessão dos últimos 112 líderes máximos da Igreja Católica. Ele compartilhou essa profecia com diversos confidentes, incluindo o Papa Inocêncio II. Embora a profecia tenha sido registrada, ela só foi redescoberta em 1590 por De Vion. No entanto, por que ela permaneceu oculta por mais de 4 séculos? Por que a Igreja a manteve em segredo por tanto tempo? Por que um documento tão relevante, que prediz o futuro da Igreja e da humanidade, quase foi esquecido? Apesar do medo e do pânico gerados por esse documento, há uma explicação plausível para tais acontecimentos. Pode ser que tudo não passe de uma farsa extremamente elaborada, possivelmente concebida por ninguém menos que Arnold Devion. É surpreendente pensar que algo assim se transformou em uma fraude de grande escala, especialmente envolvendo um erudito respeitado e historiador do Vaticano. Afinal, qual seria o benefício de criar uma profecia falsa? Qual seria o propósito por trás disso? À primeira vista, nada disso parece fazer sentido, mas ao analisarmos a política tumultuada do conclave papal mais de perto, talvez possamos compreender melhor. Para aqueles não familiarizados com o termo, o conclave papal consiste numa assembleia do Colégio de Cardeais, com o intuito de eleger um novo líder papal. Em outras palavras, trata-se de uma espécie de eleição, embora haja aspectos desconhecidos para nós. O Vaticano mantém um nível de sigilo sobre o que realmente ocorre durante o conclave. Durante o período de sua realização, o local onde os cardeais se reúnem fica isolado, sem permitir a entrada ou saída de pessoas até a eleição do novo líder papal. Um conclave papal pode se estender por vários dias, o que faz com que, junto à eleição, haja também jogos políticos em jogo. Desde os primórdios da Igreja Católica Romana, o líder papal costuma ser eleito por um consenso entre o clero e os leigos, onde geralmente o mais popular assume a posição. Posteriormente, o direito ao voto foi restringido aos cardeais e eleitores. Todavia, isso não impediu que pessoas dentro e fora do conclave tentassem influenciar o resultado. Afinal, aquele que é eleito líder papal detém poder e influência internacional, podendo inclusive influenciar reis. O segundo conclave papal foi notável nesse sentido e marcou a primeira intervenção direta de uma família real. O rei Filipe II da Espanha enviou 2 listas ao Vaticano, onde aprovava um dos candidatos e vetava o outro dentre os cardeais. Não sabemos ao certo se o Colégio de Cardeais considerou tal lista. Contudo, como De Vion se inseriu nesse contexto?
Arnold de Vion tinha um amigo que era um dos concorrentes ao papado. Girolamo Simoncelli, sobrinho neto do Papa Júlio III, era um dos postulantes ao trono papal após Urbano VII. Natural de Orvieto, Simoncelli é associado ao lema Ex Antiquitate Verbis, o que significa da cidade velha. Em latim, Orvieto é chamada de Herbis Vetus, traduzindo diretamente como cidade velha. Segundo alguns historiadores, é plausível que De Vion tenha elaborado a complexa profecia e a atribuído a São Malaquias para dar credibilidade ao apoio de seu amigo. No entanto, como deve ter sido imaginado, Simoncelli não foi eleito líder papal. Possivelmente nem estava entre os principais concorrentes. A liderança papal acabou sendo concedida a Gregório XIV, que, coincidentemente ou não, fazia parte da lista de candidatos pré-aprovados do rei Filipe II. Portanto, mesmo com a falsa profecia, De Vion e Simoncelli não alcançaram seus objetivos. Essa teoria aparentemente encerra qualquer debate acerca da veracidade da profecia. O cronista de São Malaquias, São Bernardo, tampouco menciona algo a respeito. Nos relatos históricos e contemporâneos de São Malaquias, ele é mais conhecido por seus milagres do que propriamente por suas previsões. A maioria dos estudiosos e historiadores concorda que tudo não passou de uma farsa elaborada por De Vion, encerrando assim uma página da história. Ao menos até que outro documento anterior surja. Uma carta datada de 1587 faz menção à suposta profecia, trazendo consigo o lema Derora Coeli, o qual pode ser traduzido como do orvalho do céu. Como lembrança, esse lema tradicionalmente fazia referência ao Papa Urbano VII. No entanto, nesse documento, há menção ao cardeal Giovanni Girolamo Albani, que participou dos conclaves que elegeram Urbano VII e Gregório XIV, respectivamente. Seria isso mera coincidência? Afinal, uma expressão tão breve em latim poderia ter sido usada por outra pessoa. Contudo, é importante destacar que Albani nunca chegou a se tornar líder papal. O lema só poderia se referir à raiz de seu nome, Alba, que significava amanhecer. Além do mais, embora bastante conspiratório, De Vion pode ter criado a lista muito antes de anunciá-la. E será que os apoiadores de Albani usaram a frase para apoiar sua candidatura ao papado? E se, assim como De Vion, a comitiva de Albani estivesse entre os poucos que sabiam da existência da profecia escondida nos arquivos secretos do Vaticano? E se De Vion não tivesse criado o documento, mas o tivesse descoberto 400 anos depois da época de São Malaquias? Afinal, é tudo verdade? Será que São Malaquias viu o caminho da igreja até o fim do mundo? Se ele, De Vion, ou mesmo a comitiva de Albani criaram a lista de futuros papas, a grande questão é: alguma coisa disso se tornou realidade? Cada uma das frases listadas de Celestino, segundo a Urbano VII, corresponde exatamente ao Papa correspondente. O problema surge com Gregório XIV, pois, como você deve se recordar, o lema Ex Antiquitate Verbis teria se encaixado melhor em Simoncelli. Porém, sendo de Milão, Gregório XIV ainda poderia ser considerado alguém da Cidade Velha. Quanto às outras 37 frases, algumas conexões são ambíguas, enquanto outras são realmente remotas. Porém, há uma série delas, especialmente sobre papas do último século, que realmente acertam em cheio. O exemplo mais flagrante pode ser a frase Religio di Populata, que se traduz literalmente como religião destruída. É uma frase estranha e ameaçadora, mas ainda mais estranho é que o Papa Bento XV, que concorda com esse lema, assumiu o trono papal em maio de 1914. Um mês depois, eclodiu a Primeira Guerra Mundial. Em sua época ocorreu a Revolução Russa, que levou à promoção do ateísmo no país. Em um tom mais ameno, João III,
que ocupou o cargo entre 1958 e 1963, era chamado de pastor e nauta, que significa pastor e marinheiro. Os papas são tradicionalmente chamados de pastores, e marinheiro é uma referência ao seu título, Patriarca de Veneza, uma famosa cidade marítima. O Papa João Paulo II foi de Laboris Solis, que pode ser traduzido como pelo trabalho do Sol ou pelo eclipse do Sol. Surpreendentemente, João Paulo II nasceu e foi enterrado durante um eclipse solar, com 84 anos de diferença. O Papa Bento XVI, apelidado de Gloria Olue, ou Glória da Oliveira, trabalhou com foco na paz e na reconciliação durante seu mandato. A azeitona é um símbolo de paz. Quando Bento XVI renunciou em 2013, aqueles que conheciam a profecia temiam uma coisa. Bento XVI é o 111º Papa na profecia, o que significa que o próximo pode ser o último. Mas Pedro, o romano, é bom ou mau? Se os cálculos estiverem corretos, o Papa Francisco está em 112º lugar na lista. O Papa será Pedro, o romano, o último Papa. Segundo a profecia, ele supervisionará um período difícil e turbulento. Após seu mandato, Roma provavelmente será destruída e a sentença do terrível juiz será executada. A maioria das pessoas interpreta isso como o apocalipse mencionado nas Revelações e o julgamento final da humanidade por Deus. A questão agora é: Pedro, o romano, será o raio de luz para esses tempos difíceis ou cooperará com os poderes do inferno para nos levar à condenação final? Para ser justo, a profecia não menciona se Pedro, o romano, é bom ou mau. A maioria das pessoas tende a preferir naturalmente a primeira opção, porque assim como São Pedro é tradicionalmente considerado o primeiro Papa e apóstolo que iniciou o estabelecimento do catolicismo romano, então Pedro, o romano, deveria fechar a linha do papado. Outros, no entanto, permanecem com uma visão mais sinistra dele. De qualquer forma, Pedro, o romano, deveria ter chegado durante uma época muito tumultuada para a Igreja. Quando o Papa Francisco assumiu o cargo em 2013, ele chocou o mundo com suas visões e ações não convencionais. Por um lado, ele escolheu um nome que nenhum Papa havia usado antes, Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis. No entanto, os fiéis ainda associam sua escolha de nome a Pedro, o romano, já que o pai de São Francisco se chamava Pietro de Bernardone. Pietro, em italiano, significa Pedro. O Papa Francisco se afasta das visões tradicionais da Igreja Católica. Ele é frequentemente descrito como mais liberal e progressista. Por exemplo, ele é o único Papa a permitir a bênção de casais do mesmo sexo. Ele também se manifestou abertamente contra a pena de morte, o consumismo, etc. Para muitos católicos, o Papa Francisco é um líder humilde, mas forte, da Igreja. No entanto, nem todos veem seu pontificado de forma positiva, nem o estado atual do Vaticano como um todo. Então, Pedro, o romano, é real? A profecia é mesmo verdadeira? Estamos realmente vivendo à beira de um apocalipse bíblico? Neste ponto, a resposta a essas perguntas depende de suas convicções pessoais e espirituais. A fonte da profecia é um pouco duvidosa, para começar. Mas devido à incrível precisão do passado recente que De Vion não poderia conhecer, é difícil descartá-lo levianamente. Durante décadas, muito antes de o Papa Francisco assumir o cargo, rumores de práticas ocultas, conhecimento oculto e pesquisas estranhas estavam circulando no Vaticano. Aqui eu vou chegando ao final desse incrível relato, cheio de mistérios e intrigante. Mas uma coisa é certa, existem muitas coisas ocultas sobre os tapetes do Vaticano. E na história, com isso,
cabe a nós, como buscadores da verdade, tentar encontrar o que está escondido e montar o quebra-cabeça. Porém, fica uma pergunta no ar. Será que a profecia está totalmente correta? Muitas coisas já aconteceram segundo essa profecia, mas será que veremos sua totalidade? E você o que acha sobre esse relato? Me diga nos comentários abaixo. Eu vou ficando por aqui. Fique curioso e continue explorando. E nos vemos no próximo Relatos.